Esses coqueiros que nós temos aqui, eles é tratado desde de pequenininho, eles não dão a palha para fazer o chapéu. Se faz o chapéu, mas o chapéu fica um chapéu fraco, o coco rasga logo. E esses coqueiros que eu tiro as palhas, é em um lugar onde a minha mãe morava antigamente, aí eu continuo indo lá pegar essas palhas. Só que esse território não era nosso, não. Eu pegava a palha lá, não pegava assim, com medo das pessoas reclamar, né? Mas agora, né, como esses tempos mesmo, eu fui lá tirar umas palhas e eu lembrei, falei, eu tirava a palha aqui com muito medo. Só que agora acho que eu não estou com muito medo, porque esse território aqui agora já vai ser de quilombola. Fui para São Paulo em 72, voltei em 89, mas eu cheguei à conclusão que São Paulo tem muita coisa bonita, tem muita coisa para se ver, mas tudo tem dono. Então é melhor aqui em Conceição, porque se tem pouco, mas desse pouco que tem a gente pode participar. Desde 1878 já existia essa banda de pífano aqui. Passando de pai para filho, conhecido, amigo, sei que até hoje nós estamos aqui. Tempo de eu criança, nem se compara com hoje, né? Tá indo, como se diz, né? Nós já estamos naquele tempo, a gente tava andava, era gatinhando, eu ficava sentado, nem engatinhava, né? Hoje, depois nós passamos a engatinhar, hoje nós já estamos caminhando. Daí a pouco nós estamos correndo para todo lado aí já, né? Tanto o plantio, né, dos alimentos, como o plantio do algodão, que era muito fundamental na época, porque as famílias se vestiam fabricado aqui mesmo, fiando, tecendo, cortando e costurando para a gente mesmo usar. Naquele tempo aqui não tinha nem estrada sequer, né? Rodagem não tinha, era trilha mesmo, a cavalo, daqui para Cavalcante, ou a pé. Para as roças até hoje ainda vai a pé, muitas das roças aí vai a pé, ou a cavalo, porque não tem como ir de carro, né? As roças trabalhadas ainda, manuseadas ainda, né? Tudo a braço, roça de toco, plantado, tudo orgânico. Nossas sementes, semente crioula também, né? Nós não temos semente transgênica, tudo é semente centenária. De tudo, nós plantamos, só não planta trigo e soja, né? As outras coisas nós plantamos tudo. Comecei a catar piaçaba no início, depois passei a ser marisqueira. Marisqueira vocês sabem como é, né? Vai pro mangue, tirar o caranguejo,
siri, ostra, aratu, o peixe para tratar, fazer espeto. Eu sou marisqueira do robalo, defumo o robalo, defumo a tainha e vendo o peixe também e o catado. Temos hoje cerca de 120 famílias, que totaliza aí cerca de 500 moradores, né? Distribuído no vale, né? Dentro do território, no Vale do Rio Carapitanga, distribuído em núcleos familiares. Temos 13 núcleos familiares, né? Onde você encontra ali aquele modelo, né? Da casa do mais velho, do ancião ou da anciã, né? Os filhos, netos e bisnetos no entorno. Esse é o modelo que a gente chama de núcleos familiares, né? E cada um tem o seu pedaço de terra, digamos assim, que desenvolve sua atividade de agricultura. Tem as áreas que são mais longe, que são as áreas que chamamos de área coletiva, áreas comuns, como os tabuás para tirar matéria-prima para fazer o artesanato, os bambuzais, as nascentes. Mas vivíamos aqui felizes, vivíamos bem. E foi aí que foi tombado a Parque Estadual da Serra do Mar, logo após a BR-101, né? Foi feita a BR, por volta de 77 foi tombado a Parque Estadual da Serra do Mar. Aí começou todo um processo de sofrimento, né? Porque daí eles nos tiraram todos os direitos, né? De moradia, de plantar, de pescar e de vivência mesmo. Foi aí que eu tive minha casa demolida, grávida de 5 meses dele, com 5 crianças pequenas. E isso me deu um incentivo, uma força para lutar quanto remanescente, porque a gente tem uma história, né? Antes de surgir cooperativa, de surgir projetos sociais, a comunidade já tinha um poder de organização, né? Já se reunia para discutir as questões, já tinha essa preocupação no fortalecimento e no resgate da cultura local, que é muito forte aqui, a questão da identidade das pessoas. As pessoas se assumem como quilombola. O jeito quilombola de fazer as coisas é tu fazer o que tu gosta e fazer o que tu pensa. Eu faço o que eu gosto, é cantar. Eu adoro cantar, adoro passar essa energia positiva que eu tenho para os meus irmãos. Por assumir essa identidade, eles sempre estão em busca de política para a comunidade. Então, assim, foi com esse intuito que surgiu em 2005 a Associação Comunitária do Jetimânio, que hoje eu faço parte. Com a criação da Federação de Quilombo, nós conseguimos aí mapear 480 comunidades quilombolas no estado. Nós achávamos que era só Brejo, quando nós foi ver. Hoje nós temos já pré-reconhecida e mais de 480 comunidades quilombolas, né? E já reconhecida pela Fundação Paz, acho que mais de 170. O movimento quilombola ele se organiza basicamente em 3 instâncias. São as associações locais, que é da própria comunidade, né? São as organizações estaduais, e tem o movimento nacional, que é a CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Se vem políticas públicas que não está dentro da nossa realidade, isso não tem como dar certo. O que nós mostramos para o governo, assim, o movimento negro nacional, o movimento negro estadual, o movimento negro municipal, que a gente está assim num conjunto de discussão, é que para a comunidade quilombola é necessário que se tenha um olhar diferente. Nós não queremos um olhar que seja olhado para a gente como se nós fôssemos os coitadinhos, porque nós não somos. Nós somos brasileiros que produzimos, que fazemos cultura, que alimentamos o povo, porque nós fazemos agricultura familiar, nós protegemos nossas matas, nós protegemos nossa terra, nós protegemos nossos rios, nós sabemos proteger.
Depois dos nossos irmãos índios, quem sabe proteger essa fauna e flora somos nós. As terras melhores, as chapadas, as baixas, os baixios, está sempre na mão dos fazendeiros. E é isso que a gente quer que o INCRA faça, essa desintrusão, para que possa sobrar mais terra, para que a gente possa dividir melhor e ter mais espaço. Porque nós temos aqui, por exemplo, bisavô, avô, pai, hoje já tem filhos e até neto. Quer dizer, tem roça aí que está com mais de 100 anos que foi. E nunca deram uma noite de descanso para essa terra. Por que antes das ocupações do MST, o Estado não fazia a reforma agrária pacificamente? E aí também os quilombolas, dentro da parte que cria a lei, o artigo 68, já existia a lei da reforma agrária. Por que o Estado já não vem pacificamente identificando esses territórios e já fazendo a desintrusão social já emitindo o pessoal na posse, pacificamente? Aí é obrigado a brigar com o Brejo Crioulo, briga aí com esse conflito todo aí, que nós tomamos 11 despejos, é um conflito intenso aqui, aconteceu entre mortes aí. É o agronegócio, né? É o principal opressor de quem luta pela terra, né? Porque na verdade a gente está falando da mesma terra, né? Não existe mais terra, né? A gente está falando de uma única terra, que ou ela vai ser democratizada, ou a gente vai continuar tendo problemas, tendo sangue derramado no campo. E aí vale registrar que não somos nós quem derramamos, né? O agronegócio mata muito mais do que se possa imaginar, né? E morrem lideranças quilombolas, lideranças indígenas, lideranças sem terra, liderança de vários outros grupos, tradicionais ou não. Mas foi para o campo disputar terra, morre. É disso que a gente está falando. Então, ou o Estado brasileiro enfrenta isso, né, ou a gente vai continuar tendo esse tipo de problema. Como diz a ganância dos mais, né? Porque a terra, Deus deixou a terra para o povo viver. Em cima dela, não foi para negócio, né? Depois, o homem interessou de pegar no dinheiro, como de fato hoje está aí, que não tem dinheiro que chega. Né? Na maioria das nossas comunidades que nós temos, o pessoal vive de agricultura, da plantação de feijão, milho, batata, assim, uma agricultura de subsistência praticamente. E a cultura do fumo também é muito forte em algumas comunidades. A questão da cerâmica é por necessidade e a tradição também da gente, porque é um quilombo, e a gente sobrevivia que era de roça. E de cerâmica também, quando não tinha aposentadoria e Bolsa Família. E essa ação do turismo, ela, né, envolve vários grupos do quilombo. O nosso roteiro é um roteiro étnico-ecológico de base comunitária, né, onde a pessoa tem a oportunidade de conhecer um pouco da nossa história, da nossa cultura e vivenciar um pouco, né, da nossa história e da beleza natural que nós temos na comunidade. É um roteiro de 3 horas, né, onde a gente vai para a parte de cima do nosso restaurante comunitário, onde temos a presença de um griot, que é um dos mais velhos da comunidade, onde ele conta um pouco da história de formação da comunidade, né, lá desde o começo do século XIX, a formação da comunidade com as 3 mulheres, né, que foi a vovó Marcelina, tia Antonica e Maria Luísa. Eu sou guia, sou condutora de visitantes e faço alguns artesanatos, eu invento alguns artesanatos, mobilizo as jovens, as meninas para dança da Sussa, que é uma dança tradicional, que eu acho que não pode ser esquecida.
assim, observar essas construções, de pensar, de agir, né, do saber quilombola, são elementos que ajudam a construir essa identidade. A identidade ela não estaria só relacionada à cor da pele, a manifestações culturais, não, mas é todo o que a gente chama que é um ethos que é inerente, e que esse ethos ele é construído no dia a dia, né? Inclusive ele é ressemantizado, né? Ele não é engessado, todo o tempo ele está mudando, então o que eram as comunidades quilombolas no passado não é a mesma coisa que é hoje, e certamente não vai ser a mesma coisa daqui a 20, 30 anos, né? Porque essa identidade ela está sempre em construção, ela não é algo fixo. A Senage nos últimos 10 anos, né, vem fazendo um amplo debate com o movimento da economia solidária e outros movimentos sociais, como o movimento quilombola, o movimento negro, o movimento da agricultura familiar, o movimento dos sem terra, o movimento dos catadores, discutindo que modelo de desenvolvimento nós queremos para o nosso país. Em cima disso, a Senage, no último plano plurianual, apresentou uma proposta para o governo federal de que precisaríamos construir um modelo de desenvolvimento para a economia solidária com abordagem territorial. Para nós que construímos a economia solidária, que estamos nos movimentos sociais, que fazemos a luta cotidiana para organizar as comunidades mais pobres, para gerar trabalho, para gerar renda, a economia solidária é um projeto de desenvolvimento que reúne comunidades em torno de valores diferenciados, não mais o valor do grande capital, não mais o lucro, não mais a destruição dos recursos naturais, mas um desenvolvimento que envolve a comunidade, o empoderamento dessas comunidades e a possibilidade dessas comunidades gerirem sua própria forma de vida. Que a universidade brasileira, as universidades, têm por dever criar linhas de pesquisa com essa concepção dialógica que eu falo de ensino, pesquisa e extensão, na contribuição com as populações tradicionais, até no sentido de garantir a nossa identidade nacional. Nós temos que desenvolver uma metodologia que permita com que a gente sistematize esse novo, né, que está sendo construído. Então a pesquisação é exatamente isso, é o desenvolvimento do conhecimento, a sistematização do que está acontecendo, visando a transformação. E, consequentemente, ela é, inclusive, consagrada academicamente, que a pesquisação ela colabora com processos cooperativos. É a primeira vez que o movimento quilombola, ele entra como proponente de um projeto desse, de um projeto de pesquisa. E o interessante desse projeto é que ele é um projeto, claro, em parceria com a universidade, mas o movimento quilombola ele é executor do projeto e os quilombolas são pesquisadores, são coordenadores de campo. É um projeto que foi construído, né, de forma coletiva entre o movimento e a universidade. Foi feito todo um planejamento de 2 pessoas do movimento e 2 pessoas da universidade, para construir uma coordenação executiva. A partir desse desenho, foi feito todo o organograma e o fluxograma, como seria dado a execução desse projeto. É uma boneca ainda, mas é o relatório do censo quilombola que a gente fez. O resultado dele é a ponta de um iceberg, porque nós percorremos vários outros territórios e a realidade é muito semelhante. As políticas públicas não chegam no quilombo. A renda de cada domicílio
não atinge um salário mínimo. A dificuldade para estudar, eles não conseguem completar o ensino fundamental. Pela dificuldade de acesso, pela falta de condições materiais mesmo de estar indo para a escola, e quanto mais o ensino médio, porque aí eles têm que mudar de lugar, eles têm que ir para outra cidade. 15% dos domicílios têm rede pública de água. Então, a água é sempre um problema. Se você for para a Várzea, no Pará, a água que eles bebem é a água do rio. O censo, né, da pesquisa, que possibilitou saber quantos homens são, quantos idosos, quantas crianças, quantos velhos, quantos jovens, né, para saber especificamente a atuação em cada área, no caso de Brejo de Crona, nesse território de 17 mil hectares, né? Você vê um território de 17 mil hectares, não tem um posto de saúde. O item mais bem avaliado, segundo a opinião dos quilombolas pesquisados, foi a alimentação. E o mais mal avaliado foi a oportunidade de geração de trabalho e renda. E aqui, realmente, a economia solidária seria muito apropriada, porque tem tudo a ver com a cultura que eles já têm. Uma renda que fosse até caseiras, eu que melhoraria, eu acho, para todos nós aqui, né? Que isso é bem difícil, né? Eu faço aqui, até que fiz um cursinho e aprendi a fazer esses produtos de limpeza, né? Aí eu faço. Mas só que é difícil para sair, quase 40 quilômetros eu faço de a pé com uma sacola nas costas para vender, né? Há um grau, portanto, elevadíssimo de violação de direitos. Aqui no relatório do censo, a gente recomenda realmente que se procure a Corte Internacional e a Corte Interamericana de Direitos Humanos para fazer outra vez, porque já foi feito em várias comunidades, já fizeram essa denúncia, que se faça de novo isso. E a gente espera o apoio das redes, da sociedade civil para estar encaminhando isso e dando visibilidade e denunciando. Olha, a questão do projeto, tanto do Brasil Local como o etnodesenvolvimento, também são questões que perpassam pelo banco. Por quê? Porque o trabalho do Brasil Local, do etnodesenvolvimento, é fazer o diagnóstico na comunidade com as suas maiores necessidades das comunidades. E a partir daí, que a comunidade vê as suas necessidades, os seus empreendimentos a serem trabalhados e o recurso que vai ser necessário, aonde acessar esse recurso. Então o Banco Quilombola tem que estar preparado para estar atendendo às necessidades da comunidade. Nós fizemos seminários nos territórios para fazer a devolução da pesquisa, então, e eles disseram, nós precisamos de uma política que converja para o próprio território e que não seja fragmentada. O seminário para implantação ou criação do plano territorial, ele foi bastante positivo, porque a gente conseguiu, junto com as comunidades, tanto a comunidade local quanto comunidades do entorno, a gente conseguiu elencar algumas ações que precisam ser trabalhadas, tanto na área da geração de renda, principalmente, aliás, geração de renda, como educação e principalmente o acesso à terra, que é uma das lutas prioritárias aqui da comunidade. Bom dia a todos e a todas, né? Que sejam bem-vindos aqui nesse espaço, né? Um espaço nosso, quilombola. Eu venho
a participação do conhecimento das outras comunidades, que dava as pessoas dos outros municípios, que a gente vê falar, mas não conhece. Quando a gente senta todo mundo no seminário desse, a gente consegue estar vendo a experiência que está sendo trocada. E às vezes a gente tem momentos que a gente fica triste, dizendo, poxa, será que eu que não consigo fazer nada, como é que está a minha situação? E quando a gente senta junto, a gente vê que as coisas não estão assim tão, que nem a gente fica todo chorando, que sempre tem um mais necessitado, sempre tem um mais experiente, sempre mais a gente consegue agrupar e discutir dentro de um conjunto social. E isso nos possibilitou de saber que Brejo dos Crioulos, com os 9 núcleos de comunidade, cada núcleo tem a sua potencialidade. Todos são agricultores, mas tem outros, mas tem as agroindústrias, tem o artesanato. Isso a gente pode ser identificado para a gente saber como vai desenvolver cada parte do território. A gente já trabalhava em forma de economia solidária, a gente já tinha um trabalho que não é da agora e a gente não sabia qual que era o termo economia solidária. A gente não sabia que a gente já desenvolvia esse trabalho. Então eu acho que esse projeto, ele serviu, e se ele tiver continuidade, que é o que a gente espera, que ele vai fortalecer esses empreendimentos e os outros empreendimentos que não estão abertos. Eles vão fortalecer o trabalho em conjunto, o trabalho em rede. Acho que só da gente estar levando essa questão das informações e trazer, por exemplo, a questão da formação, que a gente fala muito, e fazer com que esse agente ele entenda um pouco mais o processo, não só do projeto, mas o processo que é toda a luta das comunidades quilombolas, toda a luta de pessoas que já estão aí no movimento há bastante tempo. Acho que esse é um ponto muito positivo também. A comunidade quilombola, no primeiro momento, ela compreendeu de que a política que está sendo discutida é uma política que está sendo proposta por ela, as comunidades, né? E isso, de certa forma, demanda um tempo até para que isso comece a se materializar e se realizar de fato dentro das comunidades. Eu acho que nos coloca um desafio, até porque nesses 8 anos de território da cidadania, o balanço que tem sido feito é da dificuldade das comunidades quilombolas estarem se inserindo, compreendendo como é que funciona esse processo para estar se inserindo e conseguindo acessar as políticas públicas que estão sendo colocadas. Então acho que vem sendo feito um esforço importante também, muito forçado pelo movimento social, que também está cobrando isso, e acho que o governo está sendo sensível de ver como essas comunidades conseguem acessar essas políticas públicas que partem dentro dos territórios da cidadania. Porque a gente sabe também que eu acho que tem que ser melhorado, acho que precisa ser aprimorada essa política territorial, acho que é importante, mas tem demonstrado alguns limites. Uma contribuição importante foi o diagnóstico quilombola, né? A própria SERPIR, que é a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal, alega isso, que esse catálogo, né, o diagnóstico quilombola foi muito importante, né? Porque até então as nossas pesquisas, os nossos diagnósticos eram muito incipientes, e ajuda a gente a construir a próxima fase do projeto, pensando outros planos territoriais que vai além do diagnóstico dessa primeira fase. Mas tem muito caminho pela frente. Assim, eu torço para que isso possa virar um programa de política pública, sei lá, consagrado nas câmaras do Congresso, das Assembleias Legislativas, que sejam votadas leis, seja colocado no orçamento municipal, estadual, nacional, esteja nos planos diretores das cidades, algo que seja política de Estado. Eu tenho o maior respeito, porque eu acho que eles são muito guerreiros e depois tem todo um preconceito, né? Tem toda uma tendência a dizer, isso é o atraso. Na minha concepção é exatamente o contrário. Os quilombos representam o futuro. Essas várias instâncias do movimento quilombola vão pegar esses planos e vão pautar, né, o poder público, né, vamos procurar iniciativa privada, vamos procurar parcerias para tirar esse plano do papel, né. Então esse projeto está deixando produtos legais, como o portal, como o catálogo, como o vídeo,
como a própria pesquisa, que a pesquisa em si é uma preciosidade que nós hoje temos. Salve Quilombo do Campinho. Salve, salve, comunidade. Porque mudar daqui eu não estou querendo mudar. Porque eu nasci e criei aqui e gostei do lugar. Graças a Deus, vivo independente. Estou entendendo? Vivo independente, com a graça de Deus. Não tem malquerência com ninguém. Hoje aí pode perguntar para ele. Já viu falar algum dia? Eu não tenho malquerência com malícia com ninguém. Eu posso andar qualquer hora do dia ou da noite. Graças a Deus. Eu tô ligado o que acontece aqui. Sem treta e sem tiro, a parada é curtir. Aí, eu peço a Deus que ilumine minha comunidade, trazendo mais culturas e menos malandragem. Rapaziada, firmeza, trabalha com honestidade. Campinho, minha comunidade, venha conhecer e fique à vontade, não tem criminoso aqui, nem muito menos criminalidade. Rapaziada daqui, vive à vontade, liberdade pra curtir de montão. Esse é o Quilombo do Campinho, então, sangue bom, sangue bom, sangue bom. E acredita quem quiser. De um lado é o asfalto, do outro é chão de terra. Esse é o Quilombo, conheço a galera. Quilombo do Campinho, eu vou dizer. Se liga aí. E acredita quem quiser. De um lado é um asfalto, do outro é chão de terra. Esse é o Quilombo, conheço a galera. Quilombo no Campinho, quem quiser pode chegar, fazer uma visita, conhecer nosso lugar. Nós se encontra, é bem aqui. Estado do Rio de Janeiro, cidade Paraty, terra de preto, assim que é. Quem poderia imaginar que tudo isso começou através de 3 mulheres? Mas aí, se você quiser chegar, não precisa ficar com medo, nem se for meio assustado, porque aqui quem chega é bem chegado. Senta com os mais velhos e tira lições de vida, história que por eles mesmos foram vividas. O tempo que passou e não voltam jamais. Me lembrei das pessoas que eu não vi nunca mais, tipo Iso, o Geco, amizade de verdade, Tairine, Roberta, todos que se foram aqui deixam saudade. Então fazer o quê? Se essa é nossa sina, fazer o quê? Se não temos 7 vidas, aqui eu faço a minha. Faça a sua parte contra o sistema. Luta, reage. Olha para frente, não posso olhar para trás, porque o tempo não se volta, só se anda mais. Então vou em frente, tenho que continuar. Eu vejo as crianças felizes a brincar, tomando banho no rio, jogando bola, sei lá. E ao mesmo tempo vejo pessoas que dão um trampo para fazer a sua. Eles sabem como essa vida é dura, ela não dá mole pra ninguém. Se fez ele sofrer, pode fazer você sofrer também. Não entregamos ao sistema como muitos fazem. Quando vão perceber, já era, já é tarde. Aqui o povo luta forte, cheio de determinação. Quilombo do Campinho, muita força e união. Quilombo do Campinho, vou dizer como vem com nós, se liga aí. E acredita quem quiser. Vocês, de um lado é o asfalto, eu quero ver. Esse é o Quilombo. Quilombo do Campinho, eu vou dizer. Se liga aí. E acredita quem quiser. Então, de um lado é o asfalto, do outro é chão de terra. Então, esse é o Quilombo, conheço a galera.